Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é dia 18/10/2021. Estamos aqui nesta linda segunda-feira que amanheceu, pelo menos para mim, chovendo. Dessa vez foi chuva de verdade, não foi caixa d'água vazando, não. Graças a Deus, está chovendo praticamente todos os dias um pouquinho, mas chove. Claro que a chuva quando cai um razoável, rapaz, dá pra até encher um baldinho aí, hein? Eita, nós, as plantinhas, fica feliz, já está molhando as raízes das grandes árvores, isso é um ótimo sinal. Se assim continuar por mais pelo menos uns 2-3 meses, aí começa a alimentar as nossas fontes subterrâneas, os nossos aquíferos, as nossas nascentes começam a ficar felizes e cheias de vitamina. Rezamos para que a Terra de fato filtre tudo, né? Porque sabemos que a poluição tá tamanho que é perigoso a chuva levar tudo quanto que é poluente lá para baixo. Bom, vamos vindo aqui. Dentro das notícias que a gente costuma fazer, na sexta-feira, o dólar, meus queridos, ele estava batendo R$ 5,51 e de repente o Banco Central, mais ou menos às 10h40 da manhã, falou: vou negociar e investir. De 5h50 às 10h40, ele caiu para 5h44 às 11h05. Ou seja, em questões de pouquíssimos minutos, a intervenção do Banco Central numa sexta-feira, que não é muito comum, eles estavam investindo, dando liquidez para o mercado nas segundas e nas quartas-feiras, fazendo essas vendas de swap para dar uma controlada um pouco aí, e aconteceu isso daí. Professor, o que é o swap? O governo está vendendo os dólares, professor? É e não é. O que seria mais ou menos isso aí? Isso aí seria mais ou menos o seguinte: seria como se fosse uma garantia. Como assim, professor? Seria a seguinte situação: você é uma empresa, vai pagar os duplicatas, você vai e compra, o Banco Central ofereço aqui meus swaps, minhas ofertas públicas, e você pode negociar e falar assim: olha, eu vou pagar esse valor para você aí no dólar aí, eu pago esse valor para você, e quando chegar lá na frente eu vou querer esse dólar para pagar o meu fornecedor lá, e eu já paguei aqui esse valor aí, entendeu? Então ele seria mais ou menos o seguinte: eu vendo um pouco mais barato, mas seria mais ou menos isso aí. Tô dando uma explicação meio jocosa, hein? Eu te vendo um pouquinho mais barato, mas você vai ter uma garantia de que você não vai ter susto lá na frente, vai subir e descer. Então, conforme eu for entrar, vai abaixar o dólar bastante, porque vocês não vão ficar negociando de picadinho em picadinho. Eu já chego falando assim: minha oferta de venda é um montão, alguém que vende melhor do que eu? Aí todo mundo que está com ele fala: e agora? Eu vou ficar com esses dólares tudo na mão? Ou vendo, ou vou junto com o Banco Central e vendo para não perder dinheiro, para não ficar com esse dinheiro parado? O que eu faço? Volto, como é que vai ser? Então, é mais ou menos isso. É como se fosse um novo player entrando no mercado, vendendo também as suas opções. Como assim? Porque ele vai ter um vencimento lá na frente. Então, quando chegar lá da frente, o valor vai estar ali honrando os compromissos e tudo mais. Então seria como se fosse um seguro, então, professor? É mais ou menos isso. O Banco Central faz mais ou menos esse papel aí. Então quer dizer que o Banco Central não vendeu o dólar, ele volta a ter o dólar? Não, querido, ele vendeu. Só que ele vendeu no valor de real, aonde ele está garantindo para essas empresas, para essas coisas que lá na frente tem. Só que tem um porém. A ideia, ela é interessante, bonita e maravilhosa. É você dar liquidez e ajudar as empresas a terem o dólar para, poder sair do mercado, fazer uma coisa aqui, uma coisa acolá, tal. É lindo, não é lindo? Eu acho lindo, só que tem um porém. Essa lindeza não é tão linda. Por que não é tão linda, professor? Porque no meio dessas compras, dessas empresas que acabam comprando o dólar, a grande maioria, um monte de gente que acaba comprando também, se chama especulador.
Aí esses caras podem ter comprado um monte, ficado com mais dólar ainda na mão deles, e pegando e falando assim, agora o mercado não tem dólar de novo, e aí sobe de novo, e vamos especular, e se colocar mais, a gente arranca da bolsa e compra o dólar e deixa subir o dólar. Por isso que eu falei que o Banco Central, se ele entrar desse jeito que ele entrou, sem continuar e falar as regras agora sim, assim, assado, eu vou ficar 6 meses aqui, o pessoal vai ficar comprando para forçar com que o dólar suba, entendeu? Esse é um grande problema, porque eles vão ganhar dinheiro ainda com esse dólar, comprando esse dólar do Banco Central, ou seja, do povo brasileiro. Não é do Banco Central, é de nós que está comprando. Porque esses dólares são tudo nosso, do Brasil é nosso. Então tem essas questões aí. Agora, se o Banco Central de fato fizer isso, o dólar começa a cair, porque esses caras que compraram para especulação, ele falou, puxa, agora eu comprei para especulação, eu vou me lascar aqui, cara. Preciso vender. E começa a sair, sai voado e sai, porque sabe que agora vai começar a cair. Será que é isso que vai acontecer? Estou rezando. Bom, terminou na sexta-feira o dólar em R$ 5,45. Graças a Deus, aleluia. Com uma queda de menos 1,11%. Ó, ficou até bonito. 1,11. Oh! Se o 666 besta, 11 é o quê, hein? Eu não sei. Vamos lá, e na sexta-feira o índice Bovespa subiu, como eu falei que ia subir, chegar nos 114 mil e ficou em 114.647. Muito bom, subiu 1,3%. Essa semana eu já acho que vai dar uma queda. Bom, pelo menos o DAX já está caindo 0,6%. 6,6% e está chegando em 15.496. Ainda está alto, perto de uma realidade que deveria estar mais ou menos. Lembrando que alguns investidores estavam indo para a Europa. Então eu acho que subiu bem. Então eu acho que é uma regulação, algo assim do gênero lá. Mas agora o DAX já não vai dar mais para eu ficar fazendo de análise não, viu, gente? Sinto muito lhes dizer, mas o DAX vai estar meio perigoso para nós fazermos as nossas análises. Por que você está falando isso, professor? Porque o DAX virou porto seguro para os investidores. Então eles começam a tirar minha referência de fato o que está acontecendo com o planeta, se vai para lá, se vai para cá, que raio que vai virar. Bom, vamos ver as cenas do próximo capítulo. Só para vocês terem uma ideia, o DAX caindo, muito bem. E o Dow Jones? Cresceu um monte, 1,1, está fechado ainda não abriu, então não tem como saber. E o FTSE, ele está com leve subida. As bolsas que estão abertas, eu tô vendo aqui, ó, tem algumas que estão caindo. O CAC 40 tá caindo, o FTSE Mark 100 tá caindo, só que o FSC, a TEX tá subindo, o TecDAX tá caindo, FTSE 100 caindo. Mas por que tá tudo caindo, professor? Abriu, e todos que estão fechados estão todos no azul, e todos que estão abertos estão com uma tendência de queda. O que está acontecendo, professor? O que está acontecendo? Pois é, o que está acontecendo é o seguinte, é que a China soltou alguns resultados aí, e alguns resultados um pouco tenebrosos, se assim posso dizer. A americana eu ainda não consigo ver, mas daqui a pouco eu consigo ver e vou ver o que vai acontecer. Vamos para as notícias? Vamos para as notícias. Vamos lá. E aí, o que está acontecendo com as commodities, professor? Vamos lá. O ouro caindo levemente 0,34%. Olha, o ouro está caindo um pouquinho. A prata caindo também na mesma proporção. O cobre subindo. Ixi, mas aí não dá para saber. A platina caindo, a paládio caindo. Nossa, tá tudo isso de commodities caindo? Por quê? Por quê? China. Petróleo Brent, esse tá subindo. Nossa, é o que afeta nós aqui. Subindo 1,25%. 86 merréis arredondando aí. Nossa senhora. Gás natural caindo um pouquinho, porque tá afetando a Europa, caindo um pouquinho. Opa, então tá baixando aquela pressão do gás natural lá. Tá caindo um pouquinho. Alumínio subindo, zinco subindo, chumbo subindo, níquel subindo. Ó, o zinco tá caindo.
E aí? Então o que está acontecendo? Está subindo, está caindo? Tá uma mesclaceira aqui, que a gente tem noção. E comida, também tá tudo muvucado, que não dá para saber se vai para um lado, se vai para o outro, que raio que vai virar aqui. Mas eu tô vendo o açúcar caindo com força aqui, hein? Graças a Deus. Isso ajuda a fazer baixar o arco. Meus filhos, e aí, o que está acontecendo? Mas por que você está falando de commodity e tudo mais? Meu Jesus amado, a questão é o seguinte, meus queridos, deixa eu só arrumar um negócio aqui, porque eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito, que foi o seguinte, eu misturei um negócio com o outro sem perceber. E aí ficou aquela muvuca lascada aqui. Aí, agora ficou bonitinho. Bom, Infomoney. O PIB da China desacelera e tem crescimento de 4,9% no terceiro trimestre, abaixo do esperado. A produção industrial avançou 3,1% em setembro, ainda está crescendo a China, hein? Frente à expectativa de alta de 4,5%. O que está acontecendo? A China, ela tinha costume de crescer 10, 12% ao ano. Mas, meu querido, isso aqui é o terceiro trimestre. E ela está crescendo bem ainda. Então as pessoas estão se alarmando mesmo com ela crescendo. É como se quisessem que ela continuasse crescendo para alimentar o planeta inteiro com aquele crescimento todo doido. Mas não é assim que funciona. Tanto não é assim que funciona, que esse crescimento doido uma hora tem que parar, e as construtoras são as que mais estão tomando nariz lá. E já estão quebrando uma atrás da outra. E a hora que quebrar a construção, aí começa as outras que vendiam para as coisas de construção, que aí gerava aqueles empregos, que aí perde os empregos que estava gerando, que aí você vai vendo aquele ciclo sem fim de queda, e vamos ver para onde vai parar. Rezemos forte, hein? O produto interno bruto da China teve uma desaceleração mais significativa que o esperado no terceiro trimestre, no momento em que o país sofre uma crise energética e o setor imobiliário enfrenta políticas mais rigorosas, revelaram os dados oficiais divulgados nesta segunda-feira, dia 18, hoje. A recuperação da segunda maior economia mundial, que já está virando a primeira logo, perdeu força com o crescimento da atividade econômica de 4,9% em ritmo anual no terceiro trimestre, anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas, a ONS. O resultado ficou abaixo das previsões de 5,2% consultados pela Reuters e teve uma desaceleração após o avanço de 7,9% no período do segundo trimestre. Ou seja, ela ensaiou um crescimento no segundo trimestre e depois recuou. Então, perdeu a sustentabilização de crescimento. Mas, meus queridos, queremos nós, o Brasil, crescer nessa velocidade. O pessoal faz um alarde tão grande, de uma coisa tão imensa e tão grandiosa, que eu vou falar para mim mesmo. Eles estão crescendo assim, os Estados Unidos estão andando de marcha ré lá, rapaz. Vamos lá, Infomoney. Preço de passagens aéreas sobe 56,8%, ou seja, 57% em 12 meses e frustra planos de viagem. Inflação generalizada pesou sobre o setor de aviação. Bom, vamos lá. Quais são os impactos disso daí? Muitos, hein? Tomar um leitinho com café. Bom, é o seguinte. Nós temos que analisar que tudo está interligado. Todos os setores estão interligados uns com os outros. Se um hotel vai muito bem, se o turismo vai muito bem, as pessoas começam a viajar bastante, pode ser que um dos funcionários do hotel tenha um filho que está numa escola particular, que está num clube, que está não sei o quê. Se começa a ir ruim, essa pessoa pode perder o emprego, começa a perder dificuldade, ela começa a comprar menos no supermercado, então está tudo interligado.
A economia é algo interessante. Por quê? Porque assim, quando tiver todo mundo bom, tá tudo bom. Se tiver um com dor de barriga e os outros tudo bom, tá ruim, porque essa dor de barriga do cara lá vai parar em você logo logo. Então a economia é assim que funciona. Então a economia é algo lindo. Por que é algo lindo? Porque todo mundo deseja e quer que todo mundo vá bem. Então eu quero que o setor de transporte vá bem, que eles ganhem bastante dinheiro. Eu quero que o setor de turismo vá bem, que eles ganhem bastante dinheiro. Eu quero que o setor de serviço vá bem, que ganhe bastante dinheiro e assim por diante. Por quê? Porque todo mundo ganhando bastante, o dinheiro flui em forma mais intensa de todas as formas. Então tem essa conotação. Certo? Então tem isso para fazer uma análise e verificação. Bom, mas vamos lá. A questão é o seguinte, é que dentro de tudo isso daí, algumas coisas principais aqui no Brasil afetam muito grande, principalmente com a chamada Embraer, setor de aviação e turismo. O setor de turismo já faz anos, não é ano, anos, já está indo para o segundo ano, que está numa crise danada. Crise danada, assim, num negócio assim, pedindo pelo amor de Deus, misericórdia, acuda nós. E esse clamor de desespero, tá fazendo com que foi-se tentando aguentar, porque você tem uma estrutura de um hotel, cara, é estrutura de uma casa. Aparece uma trinca, você tem que arrumar. É uma roupa de cama que com o próprio tempo vai sujar. É um chuveiro que desligado vai queimar resistência, vai arrumar não sei o que. É um vazamento que acontece daqui. É uma pintura que tem que fazer. É um negócio de comida que eu tenho que fazer. Aquela quantidade, aquele mundo de comida, mesmo tendo só duas pessoas hospedando, e aquilo não vai cobrir meus custos, mas eu tenho que fazer mesmo assim, porque senão não tem condição, e assim, etc, etc. Então nós temos várias situações aonde vai onerando o setor aviação. Mas, professor, como que sobe 57% o preço da passagem, sendo que o combustível não subiu tudo isso? Tudo bem, o combustível realmente não subiu tudo isso, mas as despesas e a inflação em cima desse setor subiu. Porque quando as empresas compram aviões, elas não compram avião, chegam e falam assim, olha, eu tenho dinheiro aqui, eu vou comprar um avião. Não. Todas as empresas que eu conheça, não pessoa rica de compra de jatinho, tô falando empresa de aviação, todas as empresas vão e financiam suas aeronaves e vão pagando conforme o fluxo vai indo, eles vão pagando as parcelas, vão pagando as coisas e a coisa vai fluindo. Só que é o seguinte, o avião ele tem um prazo de vida muito curto, então o avião não fica muitos e muitos anos. Não é igual um carro que eu vou lá, amarro um arame e saio andando, não. Os aviões, eu tenho que ficar trocando as peças todas novas, eu tenho que renovar o avião, eu tenho que transformar ele em 0 km de novo, de tempo em tempo, que eu tenho que ficar trocando as peças. Só que quando aviões saem de linha, eu preciso ficar trocando as peças, como eu tenho que comprar novos aviões de tempo em tempo, porque se eu estou trocando as peças tudo, eu estou trocando o avião, tá virando novo, eu estou transformando ele na lata velha aqui, transformando ele no avião novo. E o que acontece? O que acontece é que eu pego, faço as contas e falo assim, poxa, mas os caras lançaram uma tecnologia nova que agora economiza combustível. Economizar combustível vale a pena. Então, larga esse avião aí e eu vou comprar outro novo. Porque só que a economia do combustível paga a parcela. E é isso que sempre movimentou a parte de aeronave, é sempre o consumo de combustível. É aparecer avião com baixo consumo e todas as empresas comprar mesmo em dívida e coisa, por quê? Porque elas vão conseguir pagar as parcelas com as diferenças e aumenta a lucratividade delas. Então isso daí reverte uma coisa muito triste, porque vai diminuir a quantidade de pessoas que vão fazer viagens, vai diminuir a quantidade de... e outra, hein? Quem vai fazer mais viagens é tudo político, tudo às custas do povo. O povo brasileiro pagando tudo a mais aí, né? Pois é, né? Os políticos tudo passeando. Vamos pra Brasília, Varda. Vamos pra Brasília, Varda. Tudo passeio, né? E nós aqui tomando nariz. Então nós temos essas situações aí, que precisam ser bem analisadas e bem avaliadas.
Meu filho, isso aí preocupa muito. Paulinho realmente quis que ninguém fosse passear lá nos Estados Unidos. Agora, meu filho, nem a classe média, nem os ricos estão conseguindo mais passear nos Estados Unidos. Ai. Vamos lá. Infomoney, uma coisa preocupante que eu vi aqui, que eu fiquei com o zoião levantado aqui, com as orelhas de pé, hein? Como se comportarão as criptomoedas caso ocorra um grande crash no mercado financeiro tradicional? Cara, presta atenção. Isso daí, tudo bem, é uma matéria simulando alguma coisa de criptomoeda. A criptomoeda com certeza vai bombar se acontecer um crash no coisa. Se não for elétrico. Se o crash for tipo de falência de empresas e tudo mais. Aí a criptomoeda sobe. Agora, se for um crash mundial de queda de energia geral, aí o povo vai passar dificuldade, hein? Vamos tomar até outro cafezinho aqui. Bom, vamos lá. A questão é o seguinte: sinal. Eu, médium, vi essa notícia como sinal. Eu já estou alertando sobre problemas que pode acontecer na bolsa que eu estou sentindo. Chega nessa semana passada nós tivemos sinais do espiritual para mim. Pelo menos eu sinto que é sinal do espiritual para mim. Isso daqui, outro sinal do espiritual. Olha como que eles escreveram. A questão é, Deus usou de fato uma pessoa para escrever esse texto, porque teve alguém que escreveu. Certo? Entrou lá na cabeça da pessoa e escreve dessa forma. Como se comportarão as criptomoedas, lá, não tô nem aí, caso ocorra, agora que tá, caso ocorra um grande crash no mercado financeiro tradicional. Isso é aviso. Está chegando a hora de acontecer aquela queda que eu falei que eu vi na Bolsa de Valores, hein? Prestem atenção, que isso aí são sinais, eu vejo como sinal. Só está fortalecendo a visão que eu tive mediunicamente. Infomoney, 60% dos multimercados fecham. Por que isso daí? O que acontece? O que são os multimercados? Se você for no seu bancão, Bradesco, tal, sei lá, eles vão te oferecer, tem alguns investimentos aqui. Em vez de você pôr no CDB, por que você não cria um multimercado, faz um multimercados aqui? Tem aqui um que tem tantos por cento em dólar, tantos por cento em ações, tantos por cento em CDB e tal, não sei o quê. Por que você não quer fazer uma coisa assim? Aí o cara, que bacana, tal, não sei o quê, entra nos multimercados. Os multimercados fecham. Por que 60% dos multimercados fecham? Porque nem sempre as ações daquele multimercado vão estar bom. Nem sempre as pessoas estão capazes e querem ficar em momentos onde a bolsa sobe e desce. Porque quem entra no multimercado, entra achando que vai largar o seu dinheirinho lá por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não! 1 ano, 2 anos, 3 anos, quem faz isso é quem bota em poupança e bota em CDB. Multimercado, o cara tem que ficar de olho. Esse mês as ações vai cair, eu tenho que tirar do multimercado. Não, vai subir, eu coloca no multimercado. Porque quem não sabe mexer com as ações direto. E aí? Então, por isso que acabam fechando. Então tem essas anomalias aí. Mas, mais um aviso, 60% dos multimercados fecham. Olha o título! E é outro jornalista, hein, que eu tô vendo aqui. Quem que escreveu é outro jornalista. Outra coisa, vamos lá, G1. Auxílio emergencial. Beneficiários do Bolsa Família começam a receber a 7ª e última parcela. Também nesta segunda, a Caixa libera saques e transferências da 6ª parcela aos trabalhadores fora do Bolsa Família nascidos em outubro e novembro. Então, o que está acontecendo? Está para fazer uma alteração e agora vão ter que decidir. Vai integrar isso como Bolsa Família, porque não, parece que vai ter que trocar, né? Vai ser Auxílio Brasil, negócio assim, eles vão trocar tudo os nomes, fazer todas as mudanças deles lá. E aí? Vai ser vitalício para sempre? Não vai? É por um tempo? Como é que vai ser isso aí? Mais ou menos? Bastante? Pouco? Como é que vai ser estranho aí? Pois é, não sei. Mas lembramos que as pessoas pobrezinhas, 70% da população do país é pobre.
Ou seja, são os pobres que movimentam a economia do país, são os pobres que fazem o alimento dos ricos e da classe média. Não esqueçam disso. Os pobres têm sua enorme e gigantesca valia dentro da sociedade. Infomoney. Estrangeiros vacinados contra a coronguinha poderão entrar nos Estados Unidos a partir de 8 de novembro. As novas regras de entrada exigem que os viajantes estejam completamente imunizados com as vacinas aprovadas no país, ou pela OMS. E nisso, nós temos uns problemas que estão acontecendo em alguns lugares, como a vacina. Essa vacininha, ela não é aprovada. Ela não foi aprovada. Ela não é. E aí está dificultando. Outra notícia que saiu aqui, Infomoney. Itália vai avalia permitir a entrada de viajantes vacinados com imunizantes não autorizados pela União Europeia. Coronavac está na lista. Ou seja, como que a União... Eu queria entender por que a União Europeia não aprovou isso, não aprovou essa vacina. Só aprovou a experimental. A outra lá que de experimental oh meu Deus do céu, o termo não é esse. Como é que chama? Aquela de tecnologia nova que a gente nunca teve antes. Do tal do RNA lá, não sei o que. E de uma outra lá de cortar pedaço lá, sei lá, de corta pedaço do negócio lá e bota lá. Porque as tradicionais a gente pega o próprio bichinho, enfraquece ele e vai. Essa daí é o padrão tradicional de onde que sempre teve, em todos os lados. E essas outras são versões diferentes e novas. Essas pode, as outras não pode. Mas por quê? Porque não pediram autorização ou porque não querem dar? Isso é uma maquiação da União Europeia? O que eles têm contra? Essa outra da China também realmente ela é ruim? Ou não? Se é ruim, por que no Brasil põe e todo mundo fica feliz e fala, não, é linda, é maravilhosa? Se é linda, maravilhosa, por que sim, por que não? Aí você tem um monte de teoria, eu não quero entrar nessas porcaria. Cada um se vira para fazer suas análises mental aí. Aí um vai falar, não, porque o negócio dela é de 50% e a outra é de 80%, é porque a outra não sei do que. Mas, cara, funciona. 50% mais 50% são duas coisas, vai para 75%, né? Se você joga os dois, vira 75. Então você tem umas nuances aí, uns negócios que você fala, cara, rapaz, não sei o que, não dá pra entender muito bem. E tem um porém. Vou contar uma historinha que aconteceu. Tem uma parente minha que vai pros Estados Unidos. Porque o filho dela tá lá, quer ver os netinhos, tudo não sei o que, e faz alguns anos que não pode ir, não podia nem entrar, porque tava tudo fechado, e tava programado já faz tempo, né? Então tá querendo ir lá. O marido tomou um tipo de vacina, que é essas que os Estados Unidos aceitam. Ela já tomou o do China. Uma das que era da China, e a outra não. Aí tá assim, eu tomei uma China e a outra que pode. E aí eles falam que não pode entrar lá porque tem que ser dos coisas que tem. Aí ela chega e fala assim, tudo bem, eu quero tomar outra para poder viajar, senão como é que eu vou viajar? Aí chega aqui, não pode comprar vacina, porque é proibido comprar, porque senão o governo não pode. Você não pode escolher porque você está fazendo sommelier de vacina. Ou seja, ela tá desesperada porque não sabe como que faz. E ela precisa ter as doses para poder ver os netos. O marido pode e ela não pode. As loucuras do nosso Brasil. Isso não é só com ela, viu, gente? Eu já escutei o mesmo caso de pessoas que foi exemplo. Eu vou fazer uma palestra em Portugal. Chego lá, tomei da China. Você não pode fazer a palestra aqui. Não, você pode voltar para trás. Eu não consigo fazer a palestra. Aí eles pegam e falam, não, qual que é o seu? Você está entendendo o que está acontecendo ou não? Meus queridos, a coisa é pior do que a gente pode imaginar. Mas vamos andando e caminhando. E assim está o nosso mundão, planeta Terra. Vamos lá. E para encerrar, G1, volta às aulas presenciais obrigatória em São Paulo. Bom,
eu tava andando, fui levar o meu menino no shopping lá, porque tem festinha de aniversário, e eu andando lá e eu só escutando, vou comprar coisa, uma mulher lá braba lá, porque não sei o que, onde se viu, vai obrigar eu ir levar meu filho pra escola, e a escola não tem todas as proteções, e vai não sei do que. Eu fiquei só assim, rapaz, a mulher tá reclamando que o menino vai pra escola e ela aqui no shopping andando pro shopping. É muita hipocrisia pra cabeça, não é não? O menino dela não pode andar no shopping, não pode fazer, mas ela, a mamãe, pode à vontade, anda pra cima, pra baixo, fica do meu ladinho, mas rapaz, eu vou falar pra você, olha, uma régua, aquelas réguas escolares não dava distância lá, ou seja, não dá os 30 centímetros da mulher, eu só ali escutando, e só coisa, e quando conta essas coisas, mas olha, eu gosto de dar risada, rapaz. Eu pego e faço assim, eu faço fingindo, só pra ver depois da história. Eu pego assim, mas de mentira, desse jeitinho que eu fiz aí, nossa, eu vejo a pessoa sair correndo, aí eu fico vendo a reação, como que o ser humano é, eu fico estudando o ser humano. Eu sou um piadista, então eu fico zoando, eu zoo mesmo. Eu fico zoando pra ver o que acontece, e o povo, como é que eles fazem. Eu falo assim, cara, o povo tá pirutão. Então, tipo assim, de um jeito pode, de outro não. De um não sei o que pode, de outro não. E eu só fico fazendo as minhas análises. Eu acho interessante a volta das aulas obrigatórias. A questão é obrigatório, né? Entendeu? O governo fala, é obrigatório. Claro que eles pegaram e falaram, olha, para criança que tiver problema como asma, como não sei o que, não precisa, né? Pode ainda ficar. Então, esse obrigatório está entre aspas. Mas para voltar num ritmo normal, voltar dentro de uma normalidade mesmo, porque os casos diminuíram bastante aqui no país, etc, etc, etc. Bom, a situação é o seguinte. Eu tô vendo um monte de gente totalmente doida. Agora eu quero saber o seguinte. As que ficou com problema de neurose na cabeça, com extremidade de achando que o apocalipse tá ali, que não tem pra onde ir, como é que vai fazer? Porque eu sei que onde meu menininho estuda, acho que tem uma porcentagem lá dos alunos, não sei quantos são 3, 4, não sei quantos que são, que os pais não deixam ir assim pra nada. E o meu menino já tá indo na escola já faz tempo, eu ainda achei ótima. Minha mulher ainda falou assim, mas não é perigoso ele trazer coisa para nós? Eu falei assim, minha filha, graças a Deus. Porque quanto mais bicho ele trazer, melhor mais eu vou ter minha imunidade do meu, porque é assim que funciona. Quando ele nunca tinha ido na escolinha. Quando ele foi, todos nós ficamos tudo com gripe. É natural isso, cara. É dor de barriga, gripe, deu de tudo. Então, essas coisas é assim, gente. Não adianta fugir. Gripe, desde que eu conheço por gente, existe. A minha avó falou também, olha. Eu enfrentei até, minha avó com mais de 100 anos, ela falou, eu enfrentei até a da espanhola. E desde que eu me conheço por gente, sempre existiu. Sempre existiu. O povo precisa fazer um pouquinho menos tempestade num copo d'água. No copo d'água fica água para beber. Tempestade deixa para Deus mandar dos céus. Tá bom, meus queridos? Jamais é verdade absoluta, hein? Isso aqui para mim, para a economia, é ótimo, é maravilhoso, é mais fluxo, é coisa voltando ao normal. E Deus abençoe, porque a coisa tá feia mesmo, hein? Pro meu lado, para as coisas, tá tudo difícil. Mas vamos rezando que com fé em Deus tudo dá certo no final. Eu só espero que esse final não seja tão muito lá longe. Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Deus abençoe. Namastê.